Bom, o que eu trabalho, então, são as entrevistas, né, como tu falaste. Também eu trabalho com contas no Instagram, Twitter e TikTok. E isso foi mudando. Quando eu comecei, era mais o Twitter e o Facebook, daí o Facebook já ficou de lado, porque eu também tenho que limitar, né? E o TikTok entrou com toda a força, e o Instagram é muito usado, então isso foi mudando também. Muitas vezes o meu objeto ele muda com a velocidade da internet, né? Eu tenho que começar a delimitar agora bem, porque eu me empolgo e vou mudando. Enfim. E daí tem essa, e também eu trabalho com os discursos de youtubers de extrema direita. E também com páginas de debate sobre música NSBM na plataforma Reddit. Bom, as entrevistas são muito interessantes. Eu tenho que fazer mais, segundo o meu orientador, mas é um processo bem complexo, assim, para convencer a pessoa. Tem um empecilho de eu ser mulher, e tem várias questões, assim, de tá, vamos conversar então sobre masculinidades. Mas o quê? Aí a gente conversa sobre várias questões sobre heteronormatividade. O que você entende como heteronormatividade? O que você entende como masculinidade? E isso é complexo, porque até para a pessoa se sentir à vontade é muito difícil, né? E o que eu tenho encontrado muitas vezes é que as pessoas não se. Elas, obviamente, não vão se dizer de extrema-direita, óbvio, né? Mas elas se dizem patriotas. Muito fortes. Ah, eu sou patriota, né? Então aí a gente já sente. Daí tem as questões assim, mas e você acha que os direitos LGBT, QIA+, eles são suficientes, assim? Não, eu acho que já deu. Tem essas questões, assim, sabe? Na lata, assim. Então, tem isso também, né? E das fontes primárias, então, Instagram, Twitter e TikTok, eu analiso, então, esses discursos desses homens, né? Que eu busco sempre o mesmo perfil. Homens brancos, maiores de 18 anos dentro, para as entrevistas, né? Porque, enfim, e as contas no Instagram, Twitter e TikTok eu procuro de homens brancos também, cis heteronormativos. É isso que esse é meu, né, a minha busca. Mas eu também trabalho com as contas que são não tem que elas são assim do determinado movimento, tá? Eu vou te dar um exemplo então para te dizer o que eu ando encontrando no Instagram, por exemplo. Eu não vou dizer o nome da conta, obviamente, mas algumas são sutis, outras não, e essa não era. Então eles trabalham muito com lúdico, trabalham muito com memes, né? Eu vou trabalhar com as memes também. Tu vê que meu acervo de fontes é imenso. E eu vou trabalhar com memes também. E dentro dessa conta do Instagram tem um tipo um desenho animado que começa com uma musiquinha, assim, tudo, e diz assim: quando eu encontro uma garota bonita na rua, eu tenho vontade de conversar com ela. Aí dá uma parada. Aí diz assim, mas eu também tenho vontade de esmagar o crânio dela. Isso é muito forte. E tá ali, e é a minha fonte, tá na internet. Então é isso que eu tenho encontrado. E isso é muito forte, um discurso de ódio, é misógino, né? E também, o que mais que eu tenho encontrado nas plataformas do NSBM. E também a gente tem o mais discreto, que é quando eles usam elementos que, digamos assim, são só para algumas pessoas que sejam aptas a entender essa mensagem, que a gente chama de dog whistle, né? Que é o assobio de cachorro. Que a extrema-direita usa muito isso, que é para que a pessoa que está ali naquele meio ela compreenda. Então, os símbolos neofascistas, neonazistas utilizados, eles mudam muito, porque eles pegam muito assim também pelo paganismo, às vezes símbolos que nada têm relação, para que só as pessoas que estão naquele meio sejam capazes de compreender. Então, essa é uma questão também dentro da minha pesquisa que eu tenho que estar sempre muito atenta. O que está mudando, o que está entrando, o que está acontecendo. Eu tenho que estar sempre muito atenta a isso. Bom, por ser então uma pesquisa na internet, tem que ter toda essa questão, a crítica à fonte, óbvio, né? Tem que ter o cuidado da data, do print, que
enfim, a gente vai ter cuidado disso com as fontes, né, primárias, se elas são documentais, também tem esse cuidado aqui. E o que eu tenho encontrado realmente é um discurso de ódio muito forte, tá? E eu posso te dizer, assim, que tá livre na internet. As pessoas falam disso, os youtubers falam essas questões, assim, muitas vezes de um livre. O neonazismo, que ele é mais fechadinho, né? Porque é um crime fazer apologia ao neonazismo. Mas não é crime ser misógino. Então eles falam. Estão ali. No YouTube tem vários youtubers que estão falando sobre, né, mulher não presta, mulher isso, mulher aquilo, e também, tipo assim, mas por que eu vou namorar uma mulher casada? Eu vou ficar só com leite, não quero a vaca. Então, sabe, é esse tipo de coisa com que eu trabalho. Eu sei que assusta, né? Incomoda, dá uma sensação assim. E eu trabalho, então, assim, falando metodologicamente, né? Acho que é isso que tu me perguntaste. Eu trabalho com a etnografia, que é um conceito que eu peguei emprestado das ciências sociais, que é assim: o campo é a internet, o campo etnográfico, o campo de pesquisa é o ambiente virtual. Então, é como se a gente fizesse uma pesquisa de campo dentro de uma sala, dentro da minha casa, ali dentro daquele ambiente virtual, só que ele é muito maior, obviamente, que o campo, muitas vezes, né? Campo etnográfico. Então, eu começo a pesquisar essas comunidades, pesquisando há quanto tempo elas estão ali, quem são as pessoas que frequentam, que nicknames são esses, que origem tem esses nicknames, daí eu vou buscando. Eles têm origem em bandas, na SBM, eles têm origem em nomes de questões, em nomes de simbologia neonazista, neofascista, nazista. Eu vou procurando isso. Então, essa pessoa, essa conta, ela tem uma liderança dentro desse movimento, ela tem muitos seguidores, então eu vou mapeando tudo isso para entender. Como é muito novo, eu estou aprendendo ainda muita coisa, né? Tem muita coisa que eu estou aprendendo ainda. E tento trabalhar essas fontes documentais e virtuais. Eu acho que dentro do princípio de como a gente trabalha uma fonte na história mesmo, assim, sabe? Porque eu acho que se eu pego uma fonte eclesiástica, né, digamos, século XVIII, eu vou ter que ter uma crítica à fonte ali, eu vou ter que entender por que está falando, de onde vem, do que aconteceu. A mesma coisa com essas fontes que eu utilizo de redes sociais, porque ambas, esses documentos e as fontes virtuais, no fim, eu acho que ambas partem do mesmo ponto. Elas são produzidas por pessoas que querem registrar alguma coisa. E no meu caso, muitas vezes são gostos, são ideias que eu não concordo, eu posso não concordar, mas eu tenho que tentar entender a lógica por trás, né? E de forma extremamente pessoal, porque as pessoas falam de forma pessoal, né? Eu acho que é isso. Mas aqui eu me alonguei um pouco.